Olá, bem-vindos ao volume 22 de 2022 do Remote, beleza? Congelando aí, Keza? Pra caramba, né? Aqui em São Paulo tá um frio danado. Você tá por onde? Tô aqui em São Paulo mesmo. Ah, DJ chegando também, Júlio Grande tá aí, é. DJ, volume 22 a 22 graus, 22. Fahrenheit. Nossa senhora, tá, é o número cabalístico 22 hoje, hein? 22 Fahrenheit deve ser, abaixo de zero. Sensacional, sensacional. Ó, hoje tem assunto pra caramba pra gente falar aí, hein, cara? Uma semana Tem. agitada. Ah, dando boa tarde aí, DJ tá por aí, Júlio Grande. Aliás, Júlio Grande hoje postou uma coisa legal lá no Facebook, lembrando que hoje é Dia Mundial da Fotografia. Bacana, bacana, dia da foto. Dia da Fotografia, também é Dia Mundial Humanitário, e aqui no Brasil é Dia do Artista de Teatro, Dia do Ciclista e Dia do Historiador. Tudo hoje? Ou essa Tudo semana? hoje. Tudo Não, hoje? tudo dia 19. Só faltava hoje ser dia 22, né? Vou fazer uma enquetezinha aí só sobre o dia 22. Bacana, dois Para ficar patinhos não voam. cabalístico. Muito bem, muito bem. Então vamos começar aqui. Dessa vez eu começo aqui. Manda. Essa semana temos aí comemorações aí, por coincidência, aniversários aí de 3 mulheres pioneiras da computação. Eu vou colocar na tela a primeira aqui, um minutinho só. Olha lá. Essa é foto real ou é foto de um filme? Não, é real, é real. Uhum. Ela é a engenheira aeroespacial americana Judith Love Cohen. Ela nasceu em 16 de agosto de 1933, há 89 anos. Ela já faleceu, infelizmente, faleceu em 2016, aos 82 anos. Ela trabalhou como engenheira elétrica no míssil Minuteman, que foi um míssil balístico intercontinental que podia levar carga nuclear, inclusive, e ela trabalhou no computador de navegação desse míssil. Ela também trabalhou na estação terrestre do telescópio Hubble, num satélite chamado Tracking and Data Relay, e trabalhou também no programa espacial Apollo, aquele, né, que levou o homem à Lua lá no final dos anos 60. E ela foi responsável pelo sistema de aborto de orientação do módulo lunar. Esse sistema foi fundamental para o salvamento da tripulação da Apollo 13. Lembra do filme da Apollo 13 com o Tom Hanks? Do Tom Hanks, sim. Isso. Então, o sistema de orientação no módulo lunar deu problema e ela que criou esse sistema para abortar esse sistema e ir para o manual. Sem isso, não daria para ter salvo a tripulação do Apollo 13. E essa foto que vocês estão vendo é dela, da Judith. Opa! Olha só. Olha a Siri falando aqui. Putz, cara. Estou falando aqui, a Siri acha que sou eu que estou falando com ela. Essa semana eu vi um cara perguntando assim: Siri, por que meus relacionamentos nunca dão certo? Ela falou: eu não sou a Siri, eu sou a Alexia. Legal. Mas vamos lá, de novo aqui. Essa foto que vocês estão vendo aqui é a Judith com a nave Pioneer. É uma das naves que foi mandada para o exterior do sistema solar. E na época ela trabalhou nesse projeto com o marido dela, que também era um engenheiro aeroespacial. Agora tem uma história engraçada aqui, que ela é tão aficionada com o trabalho dela, que no dia que ela ia dar à luz ao seu quarto filho, ela estava trabalhando em um problema lá na engenharia aeroespacial. Ela foi para o hospital levando os relatórios impressos do problema. Lá no hospital ela trabalhou na solução e mais tarde, nesse mesmo dia, ela ligou para o chefe dela dizendo, resolvi o problema. E o filho também nasceu. Não. Olha só. Agora, quem é esse filho dela que nasceu nesse dia que ela estava trabalhando no problema? Todo mundo Meu conhece. Deus. Será que tá você brincando? conhece? Vou botar a foto dele aqui, ó. Você tá brincando. É a mãe do Jack Black. Meu Deus. Por isso que esse cara é de outro planeta, né, cara?
Pois é, você vê que coisa. A mãe do Jack Black, engenheira aeroespacial, trabalhou no sistema lá da NASA e outras cositas mais. E Caramba. temos aí o Jack Black. E você sabe que no Remote News ali a gente vai falar bastante sobre esse mundo aí que você está relacionando, né? A NASA, os Opa, planetas, tô com bacana, histórias hein? aí, notícias para mandar no Remote News. Muito bom. Ó, já quem não sabe, quem não assistiu ainda, no finalzinho aqui da nossa live, teremos a quarta, né, edição do Remote News. Um monte de novidades, o nosso jornal super informativo, com notícias extremamente inverídicas para vocês se informarem direitinho. Então, aguardem até o final. Totalmente irrelevantes. Perfeito. Agora eu vou continuar a história aqui, porque são 3 mulheres dessa área aqui. A próxima nasceu em 17 de agosto de 1936, 3 anos depois da Judith. Vamos colocar aqui. É a engenheira de software e empresária americana Margaret Hamilton. Ela foi diretora da divisão de software no laboratório de instrumentação do MIT, que desenvolveu o programa de voo usado na Apollo 11. Olha lá. Programa de voo usado pela Apollo 11, que é justamente o que chegou à Lua, né, com os astronautas Neil Armstrong, que a gente falou no mês passado, né? Ali são os arquivos dela, ali do lado. Já vou dizer o que é já. O software que ela escreveu impediu que o pouso da Lua fosse abortado. Um pouquinho diferente da outra, né, que escreveu o código para abortar, né, o do módulo lunar. Essa escreveu um software que justamente impediu que o pouso da Lua fosse abortado. Se não fosse o software dela, por sobrecarga do computador, teria dado um aborto lá nessa missão e eles não teriam pousado na Lua. Ela, ao todo, publicou mais de 130 artigos, atas e relatórios sobre os 60 projetos e 6 programas importantes nos quais ela esteve envolvida. E essa foto à esquerda, ela está ao lado dessa pilha de papéis, que é justamente o código de software do projeto Apollo que ela criou. Tudo isso é o programa de computador que ela criou. Ó, só é o código-fonte, né? Provavelmente vai ser em Assembler, né? Na época nem tinha, talvez, compiladores, né? Não sei. Mas ela desenvolveu o software, essa é a pilha de software impresso, né? E na época ela era designer de software da Apollo, então à direita ela também está posando numa das aeronaves ali da NASA, né? Inclusive, ela foi tão importante na engenharia de software que justamente ela é acreditada por ter criado esse termo, engenharia de software. Antes, software era mais uma coisinha irrelevante, um programa que o pessoal escrevia, não tinha uma técnica como a engenharia tinha. E ela demonstrou que o desenvolvimento de software é algo tão complexo e necessita de tantas técnicas quanto qualquer outra engenharia. Então, ela foi acreditada como criadora desse termo, engenharia de software, e além de ser uma das responsáveis pelo desenvolvimento da computação paralela, tão utilizada, inclusive hoje em dia, nos supercomputadores. Ela ganhou muitos prêmios pelo seu trabalho, eu vou citar alguns. Em 1986, ela ganhou o prêmio Augusta Ada Lovelace. Lembram desse nome? Ada, a primeira programadora, lá da época de Babbage. Então, vou deixar depois um cardzinho aqui, onde a gente fala um pouquinho mais sobre ela. Em 2003, ela ganhou um prêmio da NASA, que é o prêmio NASA Exceptional Space Act, pelas suas contribuições científicas e técnicas, incluindo $37.200, que é a maior soma já dada a um indivíduo na história da NASA em um prêmio. Nossa, isso daí a gente está falando do que? Década de 40, 50? É o trabalho dela, década de 60, mas ela ganhou o prêmio agora em 2003. Ah, em 2003. Na década de 60... Aí ia ser muito mais dinheiro. Nossa senhora, dava para comprar um foguete. Não, mas esse prêmio foi agora em 2000, né? Foi em 2003, né? E agora em 2016, 22 do 11, 22 de novo, hein? 22 de 11 de 2016, ela foi premiada com a Medalha Presidencial da Liberdade pelo próprio presidente Barack Obama. E ela está viva, ela está com 85 anos hoje de idade. Bacana? Quase a idade da minha mamãe. Meu tio Flávio está assistindo pela primeira vez aqui ao vivo, está gostando. E aí, tio, tudo bem? Deve estar calor aí, deve estar em Recife, né? Lá deve estar um pouquinho mais quente que aqui. Se prepare, tio Flávio, você vai ouvir coisas do Arco da Velha hoje. Opa!
Tem uma terceira pessoa aqui que eu vou comentar, né? Vamos colocar a foto aqui. Vamos lá. Dia 18 de agosto de 1911, há 111 anos, nascimento da cientista da computação autodidata húngara-americana Clara Dunn. Ela é considerada uma das primeiras programadoras de computador também. E ela se casou em 1938 com o matemático John von Neumann, que foi seu terceiro marido. E a partir de então, claro, começou a ser conhecida como Clara Dunn von Neumann. Então, o casal von Neumann foi muito importante no pioneirismo da computação. Ela trabalhou com o marido John na programação do MENIAC I, que era um computador eletromecânico aí dos anos 1960. Esse computador foi projetado por John e ela trabalhou na parte de software desse computador. Depois ela projetou novos controles para o ENIAC, um outro computador mais moderno, totalmente eletrônico, bem, um pouquinho eletromecânico, mas mais moderno que o MENIAC. Ela trabalhou no primeiro projeto de previsão meteorológica para o computador do mundo. Né? Não existia software para fazer cálculos de previsão meteorológica e ela foi responsável pela equipe que desenvolveu esse software já no ENIAC, lá na década de 40. Né? E ela ensinou meteorologistas a programar esse computador, gerenciando 100 mil cartões perfurados para alimentar as informações aí para o ENIAC, assegurando não haver perda de dados. Infelizmente, ela morreu em 1963, aos 52 anos, nova ainda, né, pelos padrões atuais, afogada ao surfar na praia de La Jolla, na Califórnia, quando estava retornando para casa. Aí está, então, Clara Dunn von Neumann. Muito legal. Achei que você ia falar. Como você tinha falado que ia falar de 3 mulheres aí da computação, estava crente que você ia enveredar nas mulheres lá da NASA, umas mulheres negras que fizeram os cálculos. Esse daí eu peguei o gancho porque as 3 fizeram aniversário esta semana, né? Caramba! Então, já trouxe as 3 para cá. Depois você pode dar uma dica da gente falar sobre elas aí. O Flávio tá falando que tá meio quente lá, hein? Ó. Então. Muito bom. Quer mandar a sua história? Cara, vou mandar. Tem um assunto aqui bastante interessante para falar com o povo hoje, cara. Estamos no ano aí do centenário do Stan Lee, né, que é o criador aí do Homem-Aranha. Ele, na verdade, é nascido em 28 de dezembro de 1922, né? Ele faleceu em 12 de novembro de 2018, e aos 95 anos, e estou puxando o assunto aqui do Stan Lee, que, na verdade, uma criação dele aí também faz aniversário, está fazendo 60 aninhos, que é o personagem o Homem-Aranha, né? Só enfatizando aí do Stan Lee, né? Ele foi um escritor, editor, publicitário, produtor, diretor, empresário e ator norte-americano. Ator também porque ele participou dos próprios filmes da Marvel, né? Depois de umas pontinhas ali, quem não conhecia não sabia que era ele. Ele sempre aparecia. Sensacional o velhinho ali aparecendo na janela e gritando alguma coisa, ou comprando um jornal, cumprimentando... Varrendo o chão, né? Alguém na rua. É uma figura, sempre fazia uma pontinha, né? E ele chegou a ser editor-chefe e presidente da Marvel Comics antes de deixar a empresa para ele se tornar presidente emérito, né? Ele também era conhecido por fazer essas aparições nos filmes, né? E em colaboração com vários artistas, aí, incluindo Jack Kirby e Steve Ditko. O Stan Lee, ele co-criou diversos super-heróis como o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, Hulk, Doutor Estranho, Quarteto Fantástico, Demolidor, Pantera Negra, X-Men e os Vingadores. Então é um ícone aí para quem curte essa literatura Marvel aí e acompanha os nerds aí, os geeks de plantão, são fãs incondicionais aí do Stan Lee, né? Mas vamos falar um pouquinho da criação dele aí, o Homem-Aranha, né? Esse personagem está fazendo 60 anos, agora fez 60 anos, na verdade, no dia 1º de agosto, né? Foi a primeira aparição dele, né?
Ele apareceu no dia 1º de agosto, na primeira vez, numa revista chamada Amazing Fantasy, na edição número 15, exatamente essa que está aí na tela. Essa à direita, né? Exatamente, foi a primeira aparição do Spider-Man, na biografia ficcional aí pelo Stan Lee. O Peter Parker é um órfão que nasceu em 10 de agosto de 1990, em Forest Hill, no Queens, em Nova York, e foi criado pelos seus tios Ben Parker e May Parker. Durante o ensino médio, ele foi picado por uma aranha e adquire seus poderes. Então, essa parte é a parte que todo mundo conhece aí do Homem-Aranha. Segundo o Stan Lee, né, esse personagem ele foi inspirado num herói da década de 30, chamado The Spider, que é uma criação de Harry Stigger. No Brasil, ele chamava o Aranha Negra. Chegou a ser publicada algumas revistas e chegou a ter filme também do Aranha, do Spider, que era, na verdade, um policial, né? Era tipo um Dick Tracy, uma coisa assim, né? E ele compactua aí, ele é contemporâneo de outros heróis que também usavam máscara, que era o Besouro Verde, o Zorro, o Tarzan. Tarzan não usava máscara, né? Mas são personagens aí da década de 30 que vieram nessas publicações que eram livretos, né? Que chamavam-se Pulp Fiction, né? Ou Pulp Magazine. Essas revistas Pulp, na verdade, o nome elas deriva de revistas que eram feitas com um papel barato à base de polpa de celulose, por isso que era Pulp, né? Então, apesar de muitos escritores respeitados também escreverem as Pulp Fictions, a exemplo do Isaac Asimov, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, elas eram um entretenimento rápido, sem grandes pretensões artísticas, né? O conteúdo geralmente era dedicado a histórias noir, policiais, né? Histórias de fantasia e ficção científica, né? Essa expressão de Pulp Fiction, frequentemente ela era usada para descrever histórias de qualidade menor ou histórias absurdas. E é esse o sentido que o Quentin Tarantino deu para a palavra quando ele usou para nomear o filme Pulp Fiction, O Tempo de Violência, que são várias historinhas ali meio sem noção, meio absurdas. Acaba se entrelaçando, né, ao longo, uma acaba tocando na outra, né? E sempre com a marca registrada do Quentin, com violência, onde ele assinou realmente o seu cartão de visita, a sua característica primordial ali, que é exatamente isso. Ele tem uma linguagem espetacular, né? Mas vem daí o nome da literatura pulp, né? Ao longo desses 60 anos, o Homem-Aranha apareceu em outras formas impressas além dos quadrinhos. Ele apareceu em romances, livros infantis, mangás, tirinhas de jornal, também foi adaptado para centenas de desenhos animados, filmes e séries de TV, além de uma infinidade de jogos, brinquedos, colecionáveis, jogos eletrônicos em mais de 15 plataformas. O Homem-Aranha quase sempre é reconhecido como o maior personagem da Marvel e ele é um dos maiores personagens dos quadrinhos de todos os tempos. Então, para a gente se lembrar aí da história legal do Homem-Aranha, dá para a gente soltar aquele link que eu mandei do YouTube, que é a primeira vez que foi um desenho animado com o Homem-Aranha para o ar, foi em 1967, e ele tinha uma abertura com a trilha sonora que é conhecida até hoje do Spider-Man. Então, se puder, vamos lá. Solta aí. Tá, vamos lá. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Easy strong, listen bug, he's got radioactive blood. Can't be sweet from a threat, take a look overhead. There goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man,
friendly neighborhood Spider-Man. Welcome back, he's adored. Action is his reward to him. Life is a great big bang, and wherever there's a hand, you'll find a Spider-Man. Bacana, hein? Meio tosco, né, cara? Mas é da época, né? Da época, dos anos 60, por aí, né? 1967, exatamente. Essa Bacana. música, o tema do Homem-Aranha, ela foi composta, vocês viram aí na tela, tava as legendas ali mostrando, ela foi composta por Paul Francis Webster, fez a letra, e o Bob Harris, também conhecido como James Robert Harris, fez a música, né? Ela foi gravada para ser usada na abertura do desenho animado em 67, nos estúdios da RCA em Toronto, aonde o desenho também foi produzido, né? Para fazer esses vocalizes aí maravilhosos que você ouviu, com abertura de vozes e tudo, foram usados os membros dos grupos Billy Van Singers e Larry Bauer Singers, né? do Canadá também. Né? Só como nota aqui, o Bob Harris, ele também compôs a trilha tema do filme Lolita, de 1962, do Stanley Kubrick. Esse filme ele foi baseado num livro homônimo do Vladimir Nabokov, e ele é citado na música Don't Stand So Close to Me, do The Police, né? Quando ele faz toda uma cena lá essa letra trata exatamente disso, né? De um assédio aí de um professor com uma aluna, não sei o quê. E aí a trilha do filme Lolita também foi composta por esse James Robert Harris. Mas vamos mais para frente, né? Uhum. Há 20 anos atrás, em 2002, foi lançado nas telonas o primeiro filme da trilogia do Homem-Aranha, com o Tobey Maguire, no papel do Peter Parker. A trilha sonora deste filme é do Danny Elfman. Não sei se você lembra do Danny Elfman. Ele foi líder do Oingo Boingo e também é casado com a Brigitte Fonda. Lembra desse figuraça aí que cantava Sim. Stay, né? Sim. Ele compõe bastante trilha sonora, né? Do Batman também, ele compôs. Cara, ele compôs um monte de trilha mesmo, cara. Ele tem trilha sonora do Eduardo Mãos de Tesoura, é dele, Marte Contra-Ataca, A Fantástica Fábrica de Chocolate, Alice no País das Maravilhas, Homem de Preto, Missão Impossível, Chicago, Hulk, Dick Tracy, cara, e mais algumas dezenas de trilhas de filmes. E a própria trilha é muito bacana, assim, porque tem um ar meio gótico, meio sombrio, assim, que ele leva, que é bastante interessante. Ele acabou compondo também a trilha do Homem-Aranha número 2, né, que também o filme foi lançado em 2004 e ainda com o Tobey Maguire, né? Era para ser feito só 3 filmes, era uma trilogia, né, do Homem-Aranha. Essa trilha que vocês ouviram agora, ela também está no primeiro filme numa versão do Aerosmith, né? Tem uma citação dessa música com um músico de rua chamado J.C. Bartok tocando violão numa galeria do metrô em Nova York, né? E no final do filme os créditos sobem com essa trilha que vocês ouviram aí, original de 1967. Já no segundo filme, que também tem a trilha sonora do Danny Elfman, novamente aparece uma artista de rua, que é uma japonesa, chamada Elise Jean. Ela toca um violino bem tosco, assim, dedilhando as notas no violino, na rua, cantando o Spider-Man também, cantando o tema que a gente conhece aí. E nos créditos finais foi usada uma regravação dessa música do Michael Bublé. Em 2012, né, no terceiro Homem-Aranha também teve a música tocada por uma banda marcial durante a cena que o Homem-Aranha chega em uma celebração. Então essa trilha aí ela faz parte aí do contexto do Homem-Aranha. Você sempre vai encontrar no filme as citações dela, né? No quarto filme da franquia, que foi lançado em 2012, já é com o Andrew Garfield, que é um outro ator, né, chamado The Amazing Spider-Man.
Esse filme aí foi o primeiro a captar a imagem com a câmera portátil TS5 Rig 3D e com a produção de imagens da Triality Técnica, que anteriormente chamava Triality Digital. É uma empresa americana especializada em alta definição, live action estereoscópica, digital 3D e processa imagens que permitem a criação daquela pós-produção 3D. Então, era aquele efeito que você usava o óculosinho 3D e as imagens saíam da tela. Então, foi a primeira produção do Homem-Aranha que usou essa tecnologia. Você ia falar alguma coisa? Não. A trilha sonora foi composta pelo James Horner e também apresenta músicas do Coldplay. Aí, já no quinto filme, olha só que interessante, a gente está falando ainda do mesmo ator, do Andrew Garfield, né, que ele fez o quarto e o quinto filme, então seria o The Amazing Spider-Man 2, né? Ele foi lançado em 2 de maio de 2014, em 2D, em 3D e IMAX 3D, que é aquela tela expandida, né? A trilha sonora é do Hans Zimmer, que se juntou com Johnny Marr, antigo guitarrista do Smiths, e alguns músicos do Incubus e do Eurythmics, né? A música tema aparece no toque do celular do Peter Parker e ele assobia isso daí enquanto ele derrota o Rhino, que é o vilão dessa história, né? Olha só que interessante, para dar os efeitos visuais e um tom realista do som que foi mixado, eles usaram uma tecnologia chamada Auro 11.1 e a trilha sonora do filme foi remixada usando Dolby Atmos, Auro e Dolby 5.1. Essa tecnologia do 11.1 é uma tecnologia mais realista do que a que a gente conhece, que tem o efeito surround do 5.1. Inclusive, eu deixei 2 links aí para quem quiser acessar, ouvir um áudio de uma barbearia com esse, tem que ouvir com fone de ouvido para ter essa noção espacial da voz que vai para longe, vem para perto. É muito legal esse áudio e tem a matéria que fala desse áudio Dolby Atmos. Os links estão na descrição do vídeo, tá? Se quem quiser olhar, está na descrição do vídeo os 2 links. Tá, aliás, tem mais links lá, né? Um dos links é, inclusive, para esse vídeo que a gente viu agora da trilha sonora original do Spider-Man, também está o link lá. E vai ter mais um outro lá depois. Muito legal. É bacana assistir isso daí, viu? Então, esse formato do Auro, ele é, como eu falei, uma extensão desse formato Surround 5.1, né? Só que ele incorpora canais de altura e aéreos para permitir o posicionamento e a panorâmica dos sons nos eixos horizontal e vertical. Então, você tem toda essa noção de movimento, né, do som que vai para lá, vem para cá. Isso acontece porque essa camada de altura ela permite a colocação de reflexões de fundo e reverberações observadas na natureza, né, em sons naturais. Então, você sente quando a pessoa vira para a parede para falar, você consegue sentir isso daí. E foi usado no quinto filme do Homem-Aranha, né? Então, é uma tecnologia bacana. Depois, os próprios estúdios aí da Lucasfilmes e a DreamWorks começaram a usar em tudo quanto é filme, porque é sensacional. O efeito é muito mais potente e muito mais realista do que o 5.1 Surround que a gente conhece. Bastante, que a gente já tem até nos nossos home theaters, já tem em casa isso. Uhum. No outro filme do Spider-Man, já no sexto filme do Spider-Man, que é o Spider-Man de Volta para Casa, o Homecoming, né? De 2017, foi o primeiro filme com o ator Tom Holland, né? E o tema ele foi orquestrado por Michael Giacchino. Ele é tocado durante o logotipo da Marvel, no início do filme, e com o Tom Holland, o Homem-Aranha ingressou no universo Marvel, participando de filmes com o Capitão América, o Homem de Ferro e os Vingadores. No Spider-Man, o Spider-Verso lá, né? O Aranha-Verso, o Peter Parker fala que ela é a sua música favorita, né? O Cat Theme Songs, enquanto eles passam imagens da abertura da série animada de 1967. E o tema também é tocado durante a cena nos pós-créditos. Aí vem a coisa bacana aí que você mostrou umas fotos, né? Há 12 anos atrás, em 2010,
a Broadway lançava o espetáculo Spider-Man Turn of the Dark. Ela fez a sua pré-estreia na Broadway no Foxwoods Theatre e, após 182 performances de pré-estreia, o musical teve a sua abertura oficial para o público em 14 de junho de 2011. 180 pré-estreias? Isso já é uma estreia, né? Vai ter autoridade assim para assistir o filme, né? Não, vamos fazer só para a classe dos jornalistas, vamos fazer agora só para os músicos, agora só para político, agora só para artista. Meu Deus do céu, 182. E, cara, era uma mega hiperprodução. E assim, ela tem, você dá para ver nas fotos aí, ela tem mais de 20 cenas de combates aéreos e tudo. Então, é tipo um circo de Soleil, as coisas acontecem nas alturas, é bastante arrojado. Tem cenas que o próprio ator faz, e tem cenas que são feitas pelos dublês. Eles tinham pelo menos 5 dublês do Homem-Aranha para fazer todas as cenas dele voando de um lado para o outro. É uma mega produção, né? Tanto que ela ficou em cartaz até 4 de janeiro de 2014, e ele é considerado o musical mais caro da história da Broadway. Custou 70 milhões para produzir, e ele tinha um custo de 1,2 milhões por semana. Nossa. Só para manter o circo funcionando. Imagina para um espetáculo custar 1,2 milhões de dólares por semana, quanto que não tem que ser o ingresso, né? Uhum. As músicas desse musical, elas foram escritas pelo U2, pelo Bono e pelo The Edge, né? E entre maio e agosto de 2011 foram lançados o single Rise Above, o vídeo da música e o álbum com a trilha sonora, com as composições e a performance do Bono, o The Edge e o Harvey Carney, que é o ator que fez o papel do Homem-Aranha, do Peter Parker. Ele é um músico também e chegou a abrir turnês do U2 e é um cara mega competente também. O musical foi produzido pelo Steve Lillywhite, que é um cara que começou em 1972 como operador de fita na Polygram, e em 78 ele fez sucesso com o lançamento do primeiro single do Silks and the Benches, que a gente falou aqui outro dia, né? E na década de 80 e 90 ele produziu vários, U2, Peter Gabriel, Steel Pass, Simple Minds, Talking Heads, Morrissey, Stones, Dave Matthews, um monte de gente. É um baita produtor também e fez a produção do espetáculo, né? O Homem-Aranha também é um ícone da cultura pop e é reconhecido como um super-herói mais lucrativo do mundo, já que as vendas globais de produtos licenciados ultrapassam facilmente a cifra de $1 bilhão por ano. Nossa, por ano. Por ano. É muita coisa, hein? É muita... Mas, puta, é espetacular, né, cara? Porque você vê brinquedo, joguinho, tudo do Homem-Aranha chama muita atenção. Toda criança mochila, quer ter um boneco. Lancheira, tênis, casaco, tudo. Só dos legalizados, mais de $1 bilhão por ano. Você vê. É o PIB de um país pequeno. Uhum. Só o Homem-Aranha, né? Só o Homem-Aranha, cara. É isso daí. Fantástico, fantástico. Eu sempre gostei do Homem-Aranha. Eu via bastante os desenhos aí nos anos 70 aí do Homem-Aranha. Eu lembro dos desenhos, né? Mas, cara, quando teve o lançamento do filme em 2002, eu achava que fazia mais tempo, mas quando teve o lançamento do filme, nossa, aquilo foi um frenesi. Você vê como a tecnologia vai evoluindo e os caras investem muito pesado, cara. Eles estão sempre com tecnologia de ponta para fazer a produção desses filmes, né? Você vê que num filme eles entram com 3D, no outro eles entram com esse áudio 11.1. Cara, puta, cada filme vem com uma evolução tecnológica diferente, né? Vai saber o que vai ter daqui para frente, né, de evolução. O próximo. Então, você vai guardando o próximo. Holografia, né? O cara vai aparecer no meio da sua sala na televisão. Só falta. Vamos lá. Você comentou rapidamente, só antes de eu introduzir minha história agora, de Pulp Fiction, e tinha lá o Besouro Verde, né?
Aham. Alguns não sabem que quando virou série de televisão, o Besouro Verde tinha como ajudante o Kato, que era ninguém menos que o Bruce Lee, né? Fazia o papel do O Kato, Bruce né? Lee era o ajudante do... Não é o personagem principal, o Bruce Lee era o ajudante ainda. Bacana. E você sabe que o Homem-Aranha, só contextualizando aí, o Homem-Aranha ele teve essa projeção também por dois fatores, né? Segundo o Stan Lee. Primeiro é que ele era muito empático com a realidade de um jovem, né? Um cara cheio de traumas, cheio de complexos, órfão, morando num bairro de subúrbio, pobre, blá, blá, blá. Então ele era muito empático, o personagem. E outra, que o Stan Lee não deixou chamarem de Menino Aranha, porque ele imaginava realmente que o Homem-Aranha ele ia envelhecer. Ele queria fazer uma história prolongada, então e ele não queria dar esse ar de ajudante para ele, como tinha o Robin com o Batman, como tinha o Kato com o Besouro Verde, como tinham alguns super-heróis, tinham aí os seus apêndices, né? Então ele não queria dar esse ar para o Homem-Aranha, ele queria deixar ele como uma figura única mesmo, né? Mas é engraçado que nos filmes, pelo menos, nunca virou adulto, né? Sempre jovem, nunca virou um Homem-Aranha mesmo, né? Podia, né? Os filmes evoluírem para ser um homem mesmo, né? Tá, 30 e tantos, 40 e tantos. Isso é que nem Star Wars, né? Porque você vê que o Homem-Aranha ele morreu, mas aí ele ficou vivendo dentro da cabeça do Octopus lá, né? Do vilão, aí depois ele conseguiu voltar para o corpo dele. Então tem um enredo aí que a coisa evolui, mas realmente a gente ainda não viu o Homem-Aranha envelhecer. Quem sabe aí a gente já tem enredo para os próximos passos aí do Homem-Aranha. Uhum. Bom, por falar em coisa prolongada, vamos botar aqui no ar um negócio prolongado. Primeiro vou colocar na tela, depois eu digo o que é. Olha lá, estamos alguma coisa à esquerda e alguma coisa à direita. A gente tem uma catedral gótica aí, né? Exatamente. Né? E é sobre ela que eu vou falar. Né? Ao da esquerda é só um detalhe. Né? E deve ser na Alemanha isso daí. Muito bem, exatamente. Tem uma cara daquelas catedrais alemãs. Pois é. Em 15 de agosto de 1248, há 774 anos, foi assentada a pedra angular ou pedra fundamental do que seria no futuro a Catedral de Colônia. Essa pedra foi assentada pelo arcebispo Konrad von Hochstaden, não sei como é que se pronuncia, em 15 de agosto de 1248. E só como exemplo, o que é uma pedra fundamental ou pedra angular, à esquerda você tem a foto de uma. É uma pedra que é colocada, né? Antigamente se fazia isso, né? Colocava-se no começo da construção do edifício uma pedra que ficaria na esquina, numa das esquinas do edifício, no ângulo reto entre duas das paredes, e dali partiria toda a construção. Por isso que é uma pedra angular ou fundamental. Essa que está mostrando aqui não é da Catedral de Colônia, mas é só para ilustrar o que é uma pedra angular. Tá? A Catedral de Colônia é a da direita. Tá? Por que chama Colônia? Porque fica na cidade de Colônia, né? Na Alemanha, obviamente. Né? Mas por curiosidade, eu não vou falar sobre isso, né? Mas você já usou a água de Colônia? Água de Ou Colônia, de Colônia? Sim. E daí que vem o nome. Né? A água de Colônia vem justamente de um tipo de perfume que foi lançado por um italiano, não peguei a história dele aqui, já há muito tempo, nessa cidade. Então, aí por isso chamava-se Água de Colônia. Não tem a ver com a catedral, tem a ver com a cidade. E aí pegou o nome Água de Colônia e todo mundo conhece como um perfume, mas o nome desse tipo de perfume, Água de Colônia, é por causa da cidade de Colônia. Mas vamos falar sobre a catedral. Né? Ela começou a ser construída em 1248, e o propósito dessa catedral seria abrigar as relíquias dos 3 reis magos.
né, que tinham sido adquiridas em 1164 pelo arcebispo Reinaldo de Dassel. Então diziam que tinha realmente pedaços de ossos dos 3 reis magos, aqueles lá que foram lá dar os presentes para Jesus quando ele nasceu, né? Dizem que tem relíquias deles, pedaços de ossos dos corpos deles, e na época a ideia era construir uma catedral magnífica para abrigar o relicário, né? Onde o baú onde ia ficar essas relíquias aí, que eu vou colocar na tela aqui, é esse baú aqui, né? É onde estão supostamente parte aí dos 3 reis magos. E a ideia era utilizar a arquitetura gótica nessa catedral. E o estilo gótico, ele estava em moda na época, aí no século XIII. E ela estava começando na França ali e foi usado como uma base a Catedral de Nossa Senhora de Amiens, lá na França, que começou a ser construída alguns anos antes, em 1220, levou mais ou menos 50 anos para ser feita essa Catedral de Amiens, de 1220 e 1270, e usaram o estilo utilizado nessa catedral. Agora, como curiosidade, na época não se chamava estilo gótico, tá? Esse estilo não era conhecido como gótico naquela época. Esse estilo foi se chamar gótico de uma maneira, na verdade, pejorativa, lá pelo século XVII, mais ou menos, né? Quando, com a Renascença, o pessoal teve um retorno à arquitetura clássica e alguns autores, ali, alguns arquitetos, eles começaram a achar retrospectivamente essa arquitetura do século XIII horrível, com pontas, né? E eles colocaram um nome que remetia aos bárbaros góticos, que tinham invadido Roma, destruído toda a arquitetura romana clássica, para colocar a sua arquitetura lá, que diziam ser inferiores, né? Então, quando criaram o termo gótico, criaram pejorativamente para desfazer desse tipo de arquitetura. Isso lá em 1600 e tanto, né? Então, o nome que a gente conhece hoje de arquitetura gótica é um nome que surgiu bem depois, justamente por quem queria o retorno da arquitetura clássica. Mas hoje ficou esse nome e ninguém mais diz que é pejorativo, pelo contrário, o pessoal admira muito a arquitetura gótica, né? Com essas pontas afiladas, né? Essas catedrais bastante altas, e tem toda uma arquitetura específica para esse tipo de construção, né? Putz, Bom, se eles não gostavam do gótico no século XVIII, XVII, XVIII aí, imagina o barroco, coitado, né? Então. Muito mais informação. Pois é, né? Bom, mas ela parou. Em 1473, já 200 anos depois do início, já parou, né? Parou, ficou intermitente por algumas décadas, mas no século XVI parou totalmente a construção. E aí eu tenho até uma foto, deixa eu mostrar aqui. Não é bem uma foto, é um quadro, né? Alguém registrou uma pintura de como é que ela estava no ano de 1820. Ela tinha sido, já estava parada havia praticamente 300 anos, ficou aí sem mexer em nada, e a construção acabou sendo retomada somente em 1842, quase 400 anos depois que ela parou. Fizeram aí umas vaquinhas, um acordo, tal, conseguiram grana e começou a construção novamente. E ela ficou pronta em 14 de agosto de 1880, exatamente 632 anos após o seu início. Então ela começou em 14 de agosto de 1248, no dia seguinte foi lançada a pedra angular, 15 de agosto de 1248, e foi inaugurada 14 de agosto de 1880. Portanto, levou 632 anos para ficar pronta. Recentemente, relativo a essa história toda, em 25 de agosto de 2007, ela recebeu um novo vitral de 113 metros quadrados, com 11.500 pedaços de vidro colorido, todos de tamanhos iguaizinhos, semelhantes a pixels de um computador, e foram arranjados aleatoriamente por um computador. Esse vitral à direita, que foi, esse é o vitral mais novo dessa catedral, em 2007. Olha o Siri de novo. Esse Siri está entrando toda hora. Bom, então tá aí o vitral à direita e à esquerda uma vista noturna
aí dessa catedral maravilhosa, né? Hoje em dia, ela é uma das maiores atrações turísticas e também atrações para peregrinos. É um dos mais antigos e importantes locais de peregrinação ao norte da Europa. Lá dentro, se você estiver disposto, você pode subir 533 degraus de pedra em espiral até uma plataforma de observação que fica a 100 metros de altura, com uma visão ampla do rio Reno. E as duas torres têm 157 metros de altura, então sendo uma das maiores catedrais góticas do mundo. Boa tarde, Mattioli. Bacana. Eu passei em frente a ela uma vez. Não deu tempo de visitar muita coisa aí, mas é realmente maravilhosa. Nossa Senhora, e ela está em Colônia, né? Colônia. Eu sabia que o rio Reno chegava ali, achei que o grande rio ali da Alemanha era o Danúbio. Mas o Danúbio ele é para o outro lado, né? Que o Danúbio acaba pegando outros países também, né? Mas que coisa mais linda, cara. Coisa mais linda mesmo. Quem estiver por lá, não deixe de visitar a Catedral de Colônia. É interessante porque a gente vê uma história contemporânea dessa ali na Sagrada Família de Barcelona, lá, que ainda não está pronta e não sei o quê, e aí você vê essas histórias dessas grandes construções aí que demoram 100 anos, 600 anos, né? E aí você até fala, dá para compreender a Sagrada Família, que tem uma arquitetura mais moderna, tem toda uma contextualização ali também, e está já com data para terminar, né, cara? Essa até que é nova, tem 100 e poucos anos só, né? 100 e poucos anos, porque o Gaudí ele era do começo do século passado, né? Pois é, essa daqui só levou 6 séculos para ficar pronta, né? E por outro lado, você vê as pirâmides que os caras construíam em 20 anos, 30 anos, né? Agora, aquela piadinha besta, toda a água que você vê aí é água de Colônia. Tem uma piada mais besta, já que você falou dos magos. Você sabe por que Jesus não nasceu no Brasil? Não. Porque eles não encontraram uma virgem e 3 sábios. Meu Deus do céu. Ai. Vamos lá. Manda aí. Manda a sua... Kesa, você tá aí, tá meio congelada a sua imagem para mim. Voltou? Ah, voltou. Alguma coisa aconteceu. Realmente deu um pico aqui. Bom, estamos aqui transmitindo de São Paulo a 9 graus Celsius, quase congelando. Vou fazer uma viagem histórica aqui. A gente vai voltar ali para o ano de 1796. Tem uma imagem aí de uma fruta que eu mandei. Essa aí? Essa daí. Isso daí o que é? Essa daí é uma maçã chamada Red Macintosh. É um tipo de maçã originalmente cultivada no leste do Canadá e na Nova Inglaterra, né? Em 1796, o ano que eu citei aí, o agricultor John Macintosh ele descobriu aproximadamente 20 jovens macieiras enquanto ele limpava um terreno. Ele transplantou as árvores para um local perto da sua casa, porém, em 1830, apenas uma delas estava viva, e foi a que ele deixou bem perto da casa dele. O John combinou seu sobrenome com a cor da fruta e chamou de Macintosh Red, esse fruto, né? Desde o momento que as árvores foram transplantadas, elas produziam saborosas frutas. E em 1893, a casa dos Macintosh pegou fogo e a macieira que estava a 5 metros da casa queimou apenas de um lado. Contudo, o lado que estava saudável da árvore continuou a dar maçãs até 1908. A sorte é que em 1836, o filho do John Macintosh, Alan Macintosh, começou a enxertar partes da árvore para que ela pudesse ser cultivada em outros lugares. E o Kesa está congelado aqui. Vamos ver se ele volta aí. Fiquem firme aí. Por outros agricultores, sabendo que a semente... Travou? Voltou? Travou. Ficou 1 minuto mais ou menos travado aí. Você ia falar... Fala de novo do filho dele. Então, do filho. A macieira que ficava perto da casa acabou queimando e o filho do John Macintosh, o Alan Macintosh, ele começou a enxertar
partes da árvore para que ela pudesse ser cultivada em outros lugares, né? Sabendo que as sementes não produzem os mesmos frutos, você precisa fazer o enxerto. E graças aos esforços dos Macintosh e da família, foi para propagar recortes da árvore original, a Macintosh Red vive em toda a América do Norte e em todo o mundo, né? Você consegue mudas dessa macieira, né? Essa macieira, ela também deu origem aí, deu uma inspiração para o nome da Apple, que é uma divisão dos computadores pessoais da Macintosh, que o projeto original foi originado ali, o projeto original começou a ser trabalhado na década de 70 pelo Jeff Raskin e pelo Steve Jobs, né? E por razões óbvias, né, o logotipo da Apple é uma maçã, né? E o Marcelo citou aí alguns remutes atrás, o Alan Turing, né? E que ele teve uma importância muito grande aí na parte ele é considerado o pai da computação, né? Ele teve uma parte muito grande e ele era homossexual, acabou passando por uma castração química, que na época existia uma legislação na Inglaterra e ele ficou muito deprimido com isso. Então existe uma teoria de que ele se suicidou ingerindo cianeto, e ao lado do corpo dele tinha uma maçã mordida, e especula-se que essa maçã estava com cianeto e ele mordeu a maçã para consumir essa dose fatal, né? E aí por isso que a maçã da Apple ela tem aquela mordidinha ali para dar uma homenageada no Alan Turing, né? O que aconteceu aí? Vou sair dessa história e vou para uma história totalmente diferente, né? A gente fez essa semana aí 53 anos do festival Woodstock, né? Aí daqui a pouco eu vou chegar aonde o que tem a ver a maçã com o festival também estou curioso. O que tem a ver a maçã Woodstock, com Woodstock, né? Né? O festival aconteceu entre os dias 15 e 18 de agosto de 69, e esse evento exemplificou a era da contracultura no final da década de 60, né? A inovação dos estilos artísticos, aquele negócio que a gente também já citou aí em alguns remotos atrás, e os jovens aproveitaram para protestar pacificamente contra a guerra do Vietnã, que acontecia no Vietnã, no Laos e Camboja desde novembro de 55. Agora, o que o Festival Woodstock tem a ver com a Macintosh? Tudo começou na década de 60, a época que os locais de eventos estavam ficando cada vez maiores, e um engenheiro de som chamado Bill Hanley, ele estava na vanguarda desse movimento todo. Ele já havia feito... esse cara que está em cima aí do praticável mesmo, esse daí é o Bill Hanley. Ele havia feito o som do Bob Dylan em 1965, e no mesmo ano ele cobriu o discurso do Lyndon B. Johnson, que quando ele ascendeu à presidência depois do assassinato do Kennedy em 22 de novembro de 63. Né? Ele completou o mandato do Kennedy e depois ele se candidatou no ano seguinte para a presidência e ganhou novamente, né? Então, nessa época, o Bill Hanley ele já conhecia os equipamentos de som da Macintosh, né? A gente ouviu falar também, nessa época, né, e está registrado em vídeo, uma apresentação dos Beatles nos Estados Unidos em 65, que eles tentavam se ouvir, mas a gritaria do público era tão grande que eles não conseguiam ouvir os instrumentos da banda, né? E o PA ficava bem no fundo da banda, só que o grito da multidão era maior do que o som que eles conseguiam produzir, né? Então, o que aconteceu? Os amplificadores da Macintosh, nessa época, eles eram projetados para o mercado doméstico. O mais potente amplificador que a Macintosh tinha era o MC275, de 75 watts. E outros fabricantes estavam fazendo amplificadores para usar em eventos ao ar livre de 60 e 75 watts. Por isso que eles não seguravam a onda quando começou a ter esses shows em estádios, shows ao ar livre,
bandas de rock, que precisava de muito mais potência, né? 75 watts era muito pouco, né? E ver um monobloco de tubo, de vácuo, de 350 watts, por exemplo, estéreo, naquela época não era possível para muitos fabricantes, mas a Macintosh tinha capacidade para construir tal amplificador melhor e mais poderoso, com menor distorção e a melhor relação sinal-ruído. Então foi isso que motivou o Frank McIntosh, que é o fundador da companhia, a desenvolver um amplificador melhor. E o Bill Hanley, por sua vez, ele queria também oferecer um som de melhor qualidade. Assim surgiu o MC3500, que é esse cara que está na tela, esse amplificador de 350 watts. Este foi o equipamento usado em Woodstock em 1969. No total, eram 20 desses MC3500 que ficavam localizados embaixo do palco para eles ficarem protegidos da chuva, e o desafio da equipe do Hanley era manter os amplificadores frios e secos. O sistema implantado era extremamente inovador, porque ele usava o sistema de 2 PAs, né, porque ficava, como a multidão era enorme, ficava um PA no palco virado para a multidão e um PA atrás da galera pegando o som de fundo, pegando nas costas da galera. Então isso não era uma coisa que se fazia naquela época, né? Eles tinham um sistema de som bastante inovador aí, que nunca tinha sido feito nada semelhante, né? E no Woodstock tudo deu errado, né? Eles não tinham banheiros suficientes, o tempo era ruim, tudo estava uma bagunça, mas o som continuou funcionando, né? Então o legado que o Woodstock deixa para o público em geral é um momento icônico, né? Que marcou a história americana, né? Da música e da cultura de alguma forma, mas o Woodstock também foi mais do que um concerto, ele foi uma experiência cultural. E em termos de tecnologia, o desenvolvimento de equipamentos específicos para atender essa necessidade do festival, né? No tempo em que foram feitos, se compararmos com a capacidade dos sistemas de som na época, foi um marco notável relacionado à engenharia de som. Então, esse daí é a relação que a gente tem do Woodstock com a Macintosh e que vem com a história da maçã do Mac. E aí você vê o engenheiro de som ali, um dos engenheiros de som, embaixo do palco com os equipamentos MC3500 ali. Eles ficavam monitorando os VUs para ver se as potências estavam bem distribuídas, quais equipamentos estavam funcionando, quais não estavam, o que estava sendo mais usado, para poder dividir. E ele falava com o Bill Hanley, que ficava naquela mesa de som que você viu suspensa lá no meio da galera. Esse era o desafio aí do Woodstock. Esse daí é o Bill Hanley, que está vivo até hoje, né? Imagina um cara que nem esse, que história que não tem para contar, né, cara? Imagina, lá no meio do Woodstock, ainda fazendo essa parafernália toda nova funcionar. E foi um sucesso, né? Porque o som foi a única coisa que funcionou direito. O som também era usado para uma série de avisos e tudo, e a galera passou por muito perrengue, chuva, fome, frio, não tinha lugar para dormir, nada, mas o som, né, a música e tudo não parava e mantinha o pessoal dançando, o pessoal alegre, não tinha furo. Né? Imagina, se o som não funcionasse bem, ia ter sido uma catástrofe geral. Uhum. E aí fica um legado dessa história de desenvolvimento da Macintosh, que já trabalhava com a parte de amplificadores residenciais para trabalhar com esse som profissional aí para ambientes externos. Bacana. Tem uma pergunta aqui, o Alair. É verdade que Dave Gilmour resolveu o som de guitarra do Hendrix em Woodstock? Ah, que pergunta mais cabeluda. Fica uma boa pergunta aí para se pesquisar, Alair. A gente vai pesquisar e trazer isso para os próximos aí. O Hendrix acabou tocando no 4º dia de Woodstock. A gente fala em 3 dias, né? Mas como choveu muito na noite que era para ele encerrar do dia 17, acabou ele tocando na segunda-feira, no dia 18 de agosto, e o público já não era mais de 400 mil pessoas, era de 25 mil pessoas só,
mas foi um show icônico e marcou aí o encerramento do festival. Agora, danado você, Ela, para saber o que o David Gilmour fez para resolver o som de guitarra do Hendrix. Talvez ele tenha afinado. Que o Hendrix era terrível, né, cara? Tocava aquela guitarra ao vivo sempre desafinada. A única queixa que eu tenho do Hendrix é essa. Adoro as músicas, mas, cara, os shows ao vivo do Hendrix são inaudíveis, cara, porque a guitarra incomoda de tão desafinada que às vezes ela aparece. Beleza, muito bom. Mais alguma coisa de Woodstock ou do Macintosh? Não, já foi. Cara, se a gente tivesse combinado, não ia dar tão certo, cara. É mesmo? Sabe o que eu vou falar agora? Steve Jobs? Quase. Oh. Eu vou falar de 15 de agosto de 1998, há 24 anos, foi lançado pela Apple o iMac. Olha lá. Não é o Macintosh é mais antigo, esse é o iMac. E o iMac tem sido o carro-chefe de produtos de desktop da Apple desde então. E nessa data foi lançada a versão G3, que foi o primeiro a ser lançado no mercado. A aparência dele parecia uma goma, né, uma jujubazinha, né, em forma de ovo. Tinha um monitor de tubo, um CRT embutido, carcaça translúcida, né, de plástico, e vinha com 13 opções de cores. Olha lá. Pesando 17 quilos. Olha só, 17 quilos esse computador na época, hein? 1998. Nossa, com muito tubo provavelmente ali por causa dentro. do tubão, né? E foi ele que trouxe a tradição do izinho antes do nome do produto. Né? Depois é que veio o iPhone, o iPod e os outros I's da vida, né? Mas o izinho antes do produto veio justamente com o iMac e a ideia era esse i significando internet. Ele já estava pronto para a internet porque ele já vinha com modem embutido, uma placa de rede 10/100. Então, na época não era comum, isso era um acessório que era instalado posteriormente, mas o iMac já vinha com essa capacidade de fábrica, né? Mas também o i podia significar individualidade, inovação e outras palavras que em inglês também se inicia com a letra I. O engraçado é que o Steve Jobs estava com a ideia de dar o nome de Macman para esse equipamento. Teve um outro cara que trabalhava lá na Apple que convenceu ele de dar o nome de iMac, não de Macman. Mas ainda bem, ficou um nome legal, né? Mas ele foi evoluindo, né? Ele foi lançado em 98, mas ele ainda está em produção, mas não é, obviamente, esse cara. Ele foi evoluindo, teve várias versões, e essa é uma timeline aí. Você pode ver desde o G3 de 1988, né? Antes disso, à esquerda, vocês podem ver o Macintosh, né? O Apple Macintosh, não o amplificador Macintosh, nem a maçã Macintosh, mas o Apple Macintosh. Aí veio a geração iMac de 98, e aí foi evoluindo. Você vê a foto, né, a imagem de frente e depois de perfil. E a última versão dele foi lançada no ano passado, 21 de maio de 2021, é o iMac M1. As primeiras gerações do iMac eram baseadas no processador PowerPC. Depois, durante um bom tempo, foi baseado em processadores da Intel. E agora, a última versão é a primeira versão do iMac, que utiliza o chip Apple M1, um System on a Chip, tá? Que é o mais avançado deles, o mais rápido deles, que está à direita. E aí eu vou colocar uma imagem um pouquinho mais em zoom, né, para vocês verem desse computador, que é a última versão do iMac. Então, é um computador que está há mais de 20 anos aí, uma linha de computadores que está há mais de 20 anos da Apple, evoluindo, e aí está a última versão do iMac. Então, você que falou da maçãzinha, eu já continuei a história com a última versão do iMac. Casou direitinho. Vamos colocar aqui, videoclipe. Atenção, máquina do tempo, lançamento iMac G3. And I would like to take the privilege of showing you what they're going to look like from today on. This is iMac.
Can you go back there and do that again? Go back and come back. Thank you. So if I can get this screen switched over, we've got a wireless camera here, and I'd like to show you what this thing looks like. Come on in. You got to see this thing in person, but I'll do the best I can with video. This is iMac. The whole thing is translucent. You can see into it. It's so cool. We've got stereo speakers on the front. We've got infrared right up here. We've got the CD-ROM drive right in the middle. We've got dual stereo headphone jacks. We got the coolest mouse on the planet right here. Come on around. All of the connectors are inside one beautiful little door here, the Ethernet, the USB stuff. Around the back, we've got a really great handle here. The back of this thing looks better than the front of the other guys, by the way. And then around the side. So let's take one more swing around it so you can see. This is what it looks like. And again, you've got to see one of these things in person. Great. Yeah, I've got some slides of what this looks like too. I mean, this is incredible compared to anything else out there. It looks like it's from another planet. And a good planet. A planet with better designers. Look at this keyboard. It's so nice. 2 universal serial bus connectors on either side, so you can plug the mouse into whichever one you want, whether you're right or left-handed, and you have the other one for peripherals. Look at this mouse. It's the most wonderful mouse you've ever used. E esse foi o lançamento com Steve Jobs há 24 anos do iMac G3. O link para esse vídeo no YouTube também está na descrição aqui deste nosso vídeo. Muito legal. Ainda bem que você não falou do iPin e do Mac Dioca, né, cara? Pois é, quem quiser ver a história do iPin e do Mac Dioca, veja o Remote News, né, das semanas passadas, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás. Foi o primeiro, nunca mais vou me esquecer daqui. Foi o primeiro Remote, acessa lá. O primeiro, vocês vão saber o que é o Apple iPin e o Mac Dioca. Sensacional. Tem os aniversariantes aí? Tem, cara. Pô, aniversário do John Deacon, o baixista do Queen, fazendo 71 aninhos hoje. O John Deacon sumiu, né, cara? Ele podia estar fazendo show aí, mas ele depois da morte do Fred Mercury, ele ficou bastante abalado aí e se retirou aí dos holofotes e tá levando uma vida bem reservada, bem restrita, e o pessoal respeita a vida dele. O Brian May e o Roger Taylor acabam fazendo aparições e shows e coisas, mas o John Deacon, ele está fora do contexto. Aniversário dele, então, 71 aninhos. Aniversário também do Joe Tempest, que é o vocalista do Europe. Ele é de 19 de agosto de 63. E a gente tem outros aniversariantes famosos aí hoje também. A gente tem o Ian Gillan, que é de 1945. O Bill Clinton, que é de 46. O ator brasileiro Marcos Palmeira, de 1963. A Heloísa Perissé, que essa daí, por educação, não vou falar a idade dela, mas está fazendo aniversário hoje também. E aquele ator que fez os Friends, o Matthew Perry, também ele é de 19 de agosto de 1969. Além deles, já póstumos aí, né? A gente não consegue comemorar, mas a gente consegue celebrar o nascimento deles pelos legados que eles deixaram. A Coco Chanel, que é de 19 de agosto de 1883, faleceu em 71. A Aracide Almeida, que foi uma das primeiras cantoras de rádio aí também, ela é conhecida aí como Samba em Pessoa, ou Dama do Encantado, né? Amiga pessoal ali
Noel Rosa, considerado ali o renascimento das obras do compositor, e aniversário também seria do Haroldo de Campos, que foi nascido ali em 1929, deixou um legado bastante grande aí com relação à poesia concreta. Esse cara aqui valia a pena a gente de repente fazer um trabalho só falando dele, né? Mas a gente tem ali, por exemplo, hoje ali na Faria Lima, a gente tem na Faria Lima, na Avenida Paulista, a gente tem a Casa das Rosas, que é também conhecida ali como Centro Haroldo de Campos, é um centro dedicado à literatura e poesia, né? Então, também a Casa das Rosas tem esse enredo. Esses são os aniversariantes, deixamos os nossos abraços aí para eles. Parabéns. E agora chegou, né, ao nosso Remote News. Respira fundo, coloca o BGzinho aqui, né? E vamos atacar. Vai começar a música. Então vamos lá. Remote News, a sua fonte inesgotável de notícias inverídicas. Em 1978, o astrofísico Brian May postulou que a rotação da Terra era devido às garotas de bunda gorda, quando ele escreveu Fat Bottomed Girls You Make the Rock and Roll Go Round. Depois de mais de 40 anos sem ser refutado ou mesmo questionado, isso passou a ser considerado um fato científico. Descobrimos que Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, antes de ser revolucionário, estava tentando conseguir autorização para a construção de um canal entre os oceanos Pacífico e Atlântico, muito antes da construção do Canal do Panamá. Depois de muito tentar obter a autorização, ele não consegue, se frustra, desiste de fazer o canal, se revolta e toma a decisão de tirar dentes. Em 1977, a espaçonave Voyager 1 levou para o espaço um disco de ouro onde estava gravada a música Coisinha do Pai, com Beth Carvalho. 20 anos depois, em 1997, a engenheira brasileira Jaqueline Lira, também da NASA, colocou a música Coisinha do Pai, gravada por Elba Ramalho, para despertar o robô Sojourner em Marte. Esta semana, os engenheiros da NASA receberam manifestos e abaixo-assinados de 250 galáxias diferentes, ameaçando uma invasão ao nosso planeta caso a NASA resolva mandar a versão de Jorge Aragão desta mesma música. E agora as notícias do mundo do petróleo. A Petrobras anuncia nova tecnologia de perfuração ultraprofunda, que pode extrair petróleo em profundidades superiores a 10 mil quilômetros. Na última quarta-feira, eles afirmaram ter feito uma descoberta incrível, ao extrair 100 mil metros cúbicos de gasolina pura de uma profundidade aproximada de 12 mil quilômetros. E outra notícia, que vem do outro lado do mundo. A estatal chinesa de petróleo anunciou um possível vazamento gigantesco em uma de suas refinarias. Na última quarta-feira, afirma terem sumido 100 mil metros cúbicos de gasolina de um de seus tanques. Os técnicos ainda estão investigando as possíveis causas. Notícias do mundo do esporte. Depois do sucesso na inclusão de surf e skate nas Olimpíadas de Tóquio em 2021 e da inclusão do breakdance e canoagem nas Olimpíadas de Paris em 2024, o Comitê Olímpico Universal está planejando incluir nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028 competições de culinária, quebra-cabeça, Guitar Hero e tapa na cara. Já nas Olimpíadas de Brisbane, na Austrália, em 2032, está sendo estudada a inclusão de stand-up comedy, queimada, vaca amarela e pau de sebo. Que a Boeing realiza o voo inaugural de sua mais nova aeronave de passageiros, a primeira a alcançar incríveis Mach 3, ou 3 vezes a velocidade do som. Para permitir tal velocidade, uma série de inovações foram aplicadas, dentre elas asas afiladas como giletes, 3 motores a jato e fuselagem dotada de fitas lubrificantes para um deslizar mais suave pela atmosfera. Testemunhas presentes disseram que na ativação dos motores a jato, o primeiro fez tchan, o segundo fez tchum e o terceiro tchan 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 tchan. Este foi o seu Remute, edição 22. Tchan 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 tchan. Sensacional, Marcelo. Valeu, gente. Vamos parar com o BG aqui. E é isso, esse foi o Remote News
Foi o quarto, né? Quarto Remote News, Muito 22ª edição do seu Remote semanal. Muito bem. E tá no começo da semana, provavelmente vocês vão ter os cortes aqui. E tem uma playlist só com cada tipo de notícia que a gente tem aqui, cada tipo de assunto, né? Quem quiser ver só a história da música, só a história da ciência, só computação, tem as playlists lá e tem uma playlist só com os Remote News, né? É isso. E não esqueçam de acessar os links dos áudios lá que a gente mandou, que é muito legal da tecnologia do áudio 11.1. Aproveitem. Tá lá na descrição desse vídeo aqui. Tá bom? Uma viagem. Legal, gente, obrigado. Gente. Bom fim de semana, gelado para todos. Nos vemos no volume 23, sexta-feira que vem. Abraços e até o próximo. Tchau, gente. Tchau, Marcelo. Valeu, tchau, Keza. Boa semana, até sexta. Até sexta.